O objetivo da Escola de Missões Salva Vidas é justamente treinar voluntários que estão dispostos a ser missionários no interior do Amazonas. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil que falam assim: eu quero ser missionário, quero servir. E então a gente construiu um curso de missiologia que contempla tudo, quer dizer, tudo que a gente entende que o missionário precisa saber, o mínimo, para poder entrar numa comunidade ribeirinha ou indígena, na Amazonas, e poder identificar com as pessoas e contextualizar o evangelho para a cultura deles. Eu tenho visto muita transformação na vida dos ribeirinhos através do trabalho, mas eu tenho visto mais transformação nos alunos. Nós temos visto muitos batismos de pessoas que têm vindo aqui para participar do nosso projeto, que já tinham uma caminhada com Cristo, mas aqui eles têm desenvolvido muito mais. E nós vimos que realmente este trabalho ajuda talvez mais. Depois que eu vim para cá, para o Amazonas, eu descobri que Deus me chamou primeiro para ser missionária, para me salvar. E depois para me usar para salvar outras pessoas. Eu sinto que Deus está conduzindo esse trabalho médico missionário de forma bem especial, sabe? E eu acho que não é só um método de entrar numa comunidade, mas também é uma coisa que a gente faz por amor às pessoas. Porque a gente entende que as pessoas não são só lado espiritual, lado emocional, lado físico, a gente não separa, a gente coloca tudo junto, a pessoa é uma pessoa junta, então a gente tem que alcançar por amor à pessoa todas as áreas, todas as necessidades que eles têm, e a gente tenta passar isso para os nossos alunos, e a gente vê Deus guiando isso, e a gente não usa a parte de saúde só no início também, a gente continua, enquanto estamos na comunidade, tentando alcançar essas necessidades, para mostrar que a gente realmente ama a pessoa. Jesus, quando teve que ele deu a missão, ele disse, olha, ide e pregai. Ele não disse só para alguns, todo mundo é missionário, entendeu? Todo cristão que entra no reino do céu nasce como missionário. E aí Deus começou a falar muito forte isso para mim. E aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a depender mais de Deus. Eu não sabia ainda o que era depender, o que era viver pela fé. E Deus tem me ensinado isso. Eu fui empresário na Alemanha, né? E com muito sucesso também, muitos anos, né? Tem funcionários, tem 2 empresas, tudo isso. Mas toda vez eu falei, Deus me dá uma coisa outra missão, mais né? importante. Eu tenho talentos, mas falta uma coisa, né? Falta uma coisa. E agora com minha idade, né? Porque eu sou já 48 anos, com 48 anos, ele me resposta e manda-me para trabalhar as missionário aqui na Amazonas. E eu fico muito feliz por isso, né? Muito feliz. Entrando numa comunidade ribeirinha é uma vida totalmente diferente. Estão morando numa comunidade que talvez não tenha energia elétrica, não tem água potável. Eles descem para a beira do rio para lavar a roupa, lavar a louça, vivem numa casa de madeira, dormem de rede, mas eles estão vivendo da mesma forma que as pessoas nas comunidades vivem. Então, assim, isso já derruba muita barreira que ia separar nós deles. Se nós chegamos, eu não comi peixe, mas eu fui pescar quase todo dia e dá peixe para o pessoal aqui. E E a gente também era. Eles falam muito estranho essa cara. Ele pescar, não comer peixe e dá peixe para nós. Foi muito estranho, né? E ele comprou um canoa, né? Eu faço tudo, eles fazem. Eu gosto muito. Tirar madeira também. E agora somos uma parte aqui. Eu me lembro algumas histórias, algumas vezes. Uma vez a gente chegou de noite numa comunidade de mais de 1000 pessoas, lá no interior do Amazonas. A gente chegou de noite e a gente foi lá e a gente foi falar com o presidente da comunidade. Falamos, nós temos um barco cheio de voluntários médicos, enfermeiros, dentistas. Tem necessidade? E o presidente falou, com certeza temos. Eu falei, então tem lugar e amanhã a gente atende. Ele falou, a gente vai fechar a escola amanhã para não ter aulas e vocês usam a escola. Nós marcamos 8 da manhã. Quando nós chegamos, tinha mais de 200 pessoas, assim, a escola estava cheia de pessoas, todo mundo nós esperando.
Nós passamos o dia todo trabalhando, chegou a noite, não tinha energia, a gente pegou a bateria do barco para usar para lâmpadas e continuamos atendendo até 9 e pouco da noite. Ficamos um segundo dia e deu a mesma quantidade de pessoas, né? Assim, as pessoas nos receberam de tal forma, depois de 2 dias de atendimento, o presidente da comunidade veio me buscar. Ele falou assim, vocês são cristãos? Somos, sim. Ele falou, nós tomamos uma decisão aqui como comunidade que nós queremos doar um terreno para vocês virem construir uma igreja aqui. Olha, nem tínhamos falado de religião para eles. A gente estava lá mostrando o amor na ação. Mas eles já entenderam, se eles têm um lugar deles aqui, eles voltam. Hoje eu sou ribeirinha. Eu me considero ribeirinha. E a minha vida, se for da vontade de Deus, vai ser sempre aqui. A minha vontade é essa. Se Deus não mandar eu ir para a África, por aqui eu vou ficando. Mas o meu sonho é continuar falando do amor de Deus. O campo é muito grande e os trabalhadores são poucos. A gente precisa de mais trabalhadores. Sabe, as pessoas estão com sede de ouvir a verdade. E a gente tem que sair da nossa mornidão, do nosso conforto, da nossa mordomia e começar a arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. E sentir o que é verdadeiramente ser o cristão. Gente, é a melhor coisa. A gente passa por algumas provas, lógico, né? Medos que a gente tem que superar, fé em Deus que a gente tem que provar, Senhor, eu tenho que crer no Senhor agora nesse momento para conseguir resolver isso. Só que Deus, ele nos une mais a Ele nesses momentos. A gente chega pertinho mais de Deus. Eu consigo ouvir Deus nas naturezas. Eu consigo ouvir Deus nas crianças brincando. Eu consigo ver o amor de Deus, sabe? De uma forma incrível agora. Tudo funciona com Deus e com felicidade. E com fé, né? E com alegre. Para ser missionário, o principal é a gente estar dispostos a obedecer o chamado de Deus. Então Deus quer que nós estejamos aqui neste mundo para alcançar pessoas. Se nós formos alcançados em agradecimento, nós podemos alcançar outras pessoas, para dar a essas pessoas a oportunidade de ir para o céu, de viver com Cristo, de não ter que morrer e acabar a vida deles, entendeu? Então, ao sentirmos esse chamado de Deus, para ser um missionário temos que obedecer. E aí Deus nos manda para diferentes lugares. De vez em quando Deus diz assim, vai para o Amazonas. Então, se for isso o nosso chamado, nós temos que primeiro obedecer. Ao obedecer, aí Deus vai nos treinando, vai nos mostrando se temos que mudar alguma coisa, como que nós vamos poder alcançar essas pessoas. Mas o principal, é obedecer o chamado. E daí Deus nos guia passo a passo para fazer o resto. Sentir as pessoas te agradecer pelo conhecimento que elas estão tendo, não tem preço que pague. Ver uma pessoa te agradecer e dizer assim, eu vi Deus falar por você, é algo assim que mexe com a gente. Então é um sentimento que você não quer parar mais com isso. A felicidade que eu senti de receber essa mensagem, de ter certeza de que Jesus vai voltar, de que eu posso herdar um céu, de que eu posso viver eternamente, as pessoas precisam saber disso também. Esse amor, esse carinho de Deus que eu sinto, as pessoas estão lá sofrendo, sabe? A família se desfazendo. E saber que eu posso fazer um pouquinho para ajudar, que Deus pode me usar como instrumento, eu acho que é o melhor presente que, na verdade, quem está ganhando sou eu.